trono de Davi ser novamente estabelecido é só em Cristo. O cativeiro termina. O cativeiro termina. Nós vemos no último versículo de 2 Crônicas o cativeiro terminando. Que o último versículo de 2 Crônicas, ele é igualzinho o primeiro versículo de Esdras. Fala do final do cativeiro. Mas o trono mesmo de Davi só é restituído em Cristo. Quer ver o cativeiro terminar? Lê para nós 2 Crônicas, o último capítulo, o último versículo de 2 Crônicas. Segundo Crônicas, qual que é o último capítulo e o último versículo? Capítulo 36, versículo 23. Lê para nós, por favor. Assim disse Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Ou seja, terminou o cativeiro, pode ir embora, pode subir, porque Judá está acima, né? No sentido geográfico. Sobe para a terra de vocês. Agora vê para nós, por favor, Esdras, capítulo 1, versículo 1. É o próximo livro, o primeiro versículo, né? Depois de 2 Crônicas vem Esdras, é isso? Isso. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então é igual, os dois falam do mesmo assunto, os dois falam do final do cativeiro. Sim. O cativeiro termina aí, então. Termina. Mas e o trono de Davi é restabelecido? Não, não é restabelecido. Não. Termina o cativeiro, mas o trono não é restabelecido. Eles continuam, eles estavam sob o domínio da Babilônia, a Babilônia cai, a Pérsia toma o poder, então eles voltaram à sua terra, mas o trono não foi restituído a Davi. Que eles continuaram sob o comando da Pérsia. Depois, termina o comando da Pérsia, vem o comando da Grécia. Termina o comando da Grécia, vem o comando de Roma. E aí eles chegam a desaparecer, só vão reaparecer como nação lá por volta de 1947, 43, me foge a memória do momento, quando há aquela reunião na ONU que é votado em favor de Israel para que ele volte a ser uma nação. Ou seja, até hoje eles recuperaram, eles voltaram para a sua terra. Mas o trono de Davi só em Jesus Cristo. Tá? O trono de Davi seria novamente estabelecido. E sacerdotes fiéis serviriam ao povo. Mas isso só em Jesus Cristo. Os oráculos contra as nações estrangeiras ilustram a soberania de Deus sobre todo o mundo. Ele tinha um homem que poderia profetizar contra todas as nações, não só contra Judá, o reino sul, mas contra todas as nações. Isso é a demonstração, uma demonstração de soberania de Deus. Ele é soberano sobre todo o mundo. Escolhe um homem e diz, olha, profetiza contra todos, porque ele tem poder para isso. Ele é soberano. Todas as nações pertencem a ele. E todos devem satisfações a ele por sua conduta. Mesmo as nações que são contrárias a ele, devem satisfações a ele por sua conduta. Como é que Cristo é revelado
em Jeremias? Será que é? Será que Cristo é revelado no profeta Jeremias? Vejamos isso. Cristo é revelado através de sua ação e atitude. Jeremias retrata um estilo similar ao de Cristo. Por esta razão, pode ser considerado um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jeremias é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, porque as ações dele são parecidas com as ações de Cristo. Ação e atitude. Ele demonstrou grande compaixão pelo seu povo e chorou por ele. Tanto chorou que é chamado de profeta chorão, profeta das lágrimas. Ele chorou por esse povo, sofreu muito nas mãos do povo, da liderança e também do povo, porque a liderança representa o povo, mas perdoou. Assim como Jesus sofreu também, mas perdoou. Lê para nós Jeremias capítulo 9, versículos 1 ao 3. Jeremias como tipo de Cristo. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Ele queria que a cabeça dele é um hipérbole, né? Ele queria que a cabeça dele fosse feita só de água, para poder ter bastante lágrima para chorar pelo povo. Você entendeu agora porque ele é chamado profeta chorão? Uhum. Mas vamos ver se há alguma semelhança com Cristo. Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Jeremias chorou e quis até afastar-se daquele povo, né? Pois é, Jesus foi do mesmo jeito, chorou pelo povo, falou dos pecados dele e afastou-se. Disse, agora eu vou me afastar de vocês e vocês só vão me ver no meu retorno, na minha segunda vida. É isso que o texto está dizendo ou não? Sim. É bastante parecido os dois textos? Sim. Aonde é mais semelhante os dois textos? Volta lá em Jeremias capítulo 9, versículos 1 ao 3, para nós vermos melhor essa semelhança. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de aleivosos, e estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Mateus 23, 37 a 39? Isso que eu li? Isso. Eu li 9 de Jeremias. Repete para nós, por favor, Mateus 23, do 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta.
Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Qual é a semelhança entre os dois textos? A maior semelhança é na hora de dizer o que o povo está, onde o povo está errando. Onde o povo está errando e também no desejo de afastar-se, né? Sim. Jeremias desejou afastar-se. É verdade. E em parte ele se afasta, porque o povo vai para o cativeiro e ele fica em Jerusalém. Jesus também diz que ia afastar-se e afastou-se mesmo. Morreu, ressuscitou, foi para os céus e ele, quando ele diz ele está tomando o descendente pelo ascendente, não é isso? Os descendentes desse povo, só o verão quando ele voltar. Vocês só vão ver quando vocês disserem bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, lá no final da grande tribulação, quando vocês clamarem por mim e eu vier salvá-los. Jeremias é mais uma das personalidades, que tem outras, né? Tem Josué, tem tantas outras, mais parecidas com Cristo no Antigo Testamento. Jeremias é uma das personalidades, porque tem outras, mais parecidas com Cristo no Antigo Testamento. Diversas passagens de Jeremias são aludidas por Jesus em seu ensino. Citação é quando cita ipsis verbis, inteiro, ao pé da letra. Alusão é quando toca no assunto, fez alusão, aludiu. Então, várias passagens de Jeremias são aludidas por Jesus em seus ensinamentos. Por exemplo, leia para nós Jeremias capítulo 7, versículo 11. É, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Isso aqui é uma casa de salteadores? O Senhor está perguntando através do profeta Jeremias. Agora vai lá para Mateus 21, versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Cristo está fazendo uma alusão ao que Jeremias disse, não é isso? Sim. Volta lá em Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Ouvi agora isto ao povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Agora vai em Marcos, capítulo 8, versículo 18. Marcos, capítulo 8, versículo 18. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Ele faz uma citação de Jeremias 5, 21, não é isso? Sim. Então, alguns judeus daquela época e até de hoje dizem que ele fazia isso forçando para que as profecias se cumprissem nele. Há uma acusação dos judeus que não creem nele de que essas falas eram forçadas. Mas tudo bem, as falas, mas e os acontecimentos? Aí não tinha como ser forçado, né? Ainda Jeremias, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Mateus 11, 19.
Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Não deu certo, né? Repete para nós. Jeremias capítulo 16, capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O versículo aí é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. É que na anotação aqui tá com problema da anotação da referência, mas é: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O versículo em que Jesus cita. Vejamos aqui. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. 11. Isso, Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora deu certo? Sim. Então repete para nós. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vamos lá, Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora deu certo? Sim. Jesus então ele faz uma alusão a Jeremias 6,16. Ainda Jeremias capítulo 50, versículo 6. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiros andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Mateus capítulo 10, versículo 6. Mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele faz uma alusão, chama de ovelhas perdidas, não é isso? Sim. E em Jeremias ele diz que elas se perderam por causa da má liderança das autoridades, é isso? Isso. Pode repetir para nós, Jeremias 50, verso 6? Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as deixaram desviar, de monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Só um minutinho. O Senhor, eu quero encontrar, o Senhor lhes dará pastores segundo o seu coração. O Senhor lhes dará pastores segundo o seu coração. Jeremias capítulo 31, capítulo 3, perdão, Jeremias capítulo 3,
versículos 15 ao 17. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Quer dizer então que ele está dispensando a arca aí, é? Está dizendo que não vai precisar mais? Sim. Por que será, hein, que ele está dispensando a arca? Está dizendo que não vai precisar mais. É porque ele está falando de Jesus Cristo. Está falando da presença de Jesus Cristo no meio deles. Porque a arca simboliza a presença de Deus. Com Jesus Cristo presente, a arca não seria mais necessária. Como não é necessária nos dias de hoje. Eu não sei porque em algumas igrejas, né, faz-se a cerimônia da entrada da arca, sendo que não precisa mais da arca, porque nós temos a presença de Jesus Cristo no nosso meio. E essa profecia, ela aponta para a presença de Jesus Cristo no meio do povo, e ela aponta também para o milênio, uma época em que não haveria pecado, que o pecado seria esquecido. Lê para nós outra vez, Jeremias, capítulo 3, versículos 15 ao 17. É só um complemento, né? Jeremias capítulo 3, do 15 ao 17. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Isso será no milênio. Então é uma profecia profundíssima. Nós estávamos falando sobre Jeremias capítulo 50, versículo 6, chamar o povo de ovelhas sem pastor. Jesus repete isso em Mateus 10, 6, mas meditando nisso nós chegamos aí a Jeremias capítulo 3, versículo 15 ao 17. Tá? Vejamos então o Espírito Santo em ação, no livro do profeta Jeremias. Um símbolo do Espírito Santo é o fogo. A água é símbolo do Espírito Santo, o vento é símbolo do Espírito Santo,